Fifitos a mais e letras. Ô, tá beleza? Tome o fofito de que? Setores de letras. Aí, piada kikikite. Votamos setores de letras. Tique fim, piada kikikite. Sob fala taça patonada e pesto patonado. Então, bora lá. Tite de hoje é bastante pepos. Tá bom? Então, vamos lá. Moscato mais letova. Então, vamos lá então. Partiu a mais e letras. As 20 cidades fantasmas mais assustadoras e incríveis do mundo. Lugares que parecem cenários de filme, mas são totalmente reais. Cidades soterradas por lava, vilarejos abandonados às pressas por guerras, bairros tomados por florestas, prédios vazios corroídos pelo tempo. Neste vídeo, você vai conhecer os lugares onde a vida foi interrompida de repente e nunca mais voltou. Algumas dessas cidades ainda têm ruas inteiras intactas. Escolas com material escolar nas mesas, brinquedos largados no chão, como se os moradores fossem voltar a qualquer momento. Outras foram apagadas pela natureza, pela radiação ou por decisões humanas desastrosas. Prepare-se para uma jornada entre ruínas, silêncio e memórias que o mundo tentou esquecer. Fala taça patonada, tá bom? E assustadoramente vivas. Número 1. Silêncio. Parte 1. Após a partida, Silêncio. existem cidades que não foram destruídas por guerras, não foram engolidas por desastres naturais e tampouco sofreram explosões nucleares. Simplesmente pararam no tempo. Foram esvaziadas pouco a pouco, como se a vida ali tivesse se cansado de esperar e decidido seguir em frente. O silêncio tomou o lugar das vozes, das crianças correndo pelas ruas e do som das portas se abrindo pela manhã. O que resta são cenários congelados, como fotografias da ausência. É aqui que começa a nossa viagem, por cidades que foram abandonadas sem alarde, esquecidas sem culpa, mas que continuam existindo como lembranças sólidas de um passado que decidiu não voltar. No Brasil, às margens do Oceano Atlântico, existe uma pequena vila chamada Ararapira, Ararapira. entre o Paraná e São Paulo. Essa cidade surgiu ainda na época do Império e chegou a abrigar cerca de 500 famílias na década de 30. Hoje, só foi já lá. Dizem que o mar foi comendo as margens pouco a pouco, até tornar inviável a permanência. Outros falam em decadência econômica, em isolamento logístico, em falta de perspectiva. Mas o que mais impressiona não é o motivo da partida, e sim o que ficou. As casas de madeira, a igreja, o cemitério, o antigo presídio, todos continuam de pé, vencendo o tempo como podem. É como se a vila tivesse apenas ido dormir, esperando que alguém acorde tudo de novo. A milhares de quilômetros dali, nas colinas da Turquia, ergue-se Kayakoi. Fundada no século XVIII por gregos ortodoxos, a cidade chegou a ter milhares de habitantes vivendo entre suas casas de pedra. Tudo mudou após conflitos entre gregos e turcos, agravados por terremotos e trocas populacionais forçadas. No fim, a cidade foi deixada para trás. Hoje, Kayakoi é um museu a céu aberto. São mais de 500 casas em ruínas, espalhadas pelas encostas como pegadas de uma civilização que virou poeira. O vento sopra por entre as paredes sem telhado e a luz do sol pinta as janelas vazias com sombras silenciosas. Um lugar belo e triste, onde o abandono parece ter virado arte. Mais ao sul do planeta, no deserto da Namíbia, uma cidade alemã também aprendeu o que significa ser esquecida. Kolmanskov nasceu no início do século XX, impulsionada por uma corrida por diamantes.
Os colonizadores ergueram mansões, hospitais, Hoje é parte 1. Parte 1. Quando as pedras preciosas escassearam, a população foi embora, deixando tudo para trás. E o deserto não perdoa. Com o tempo, a areia invadiu casas, cobriu pisos, escalou escadas. Hoje é possível caminhar por corredores onde o chão desapareceu sob as dunas. Cada sala é uma mistura de arquitetura europeia e natureza africana, como se o mundo tivesse decidido apagar as fronteiras entre o que é construído e o que é eterno. Nos Estados Unidos, o Velho Oeste tem seu próprio mundo. Na Califórnia, foi uma cidade de mineração de ouro que floresceu no fim do século XIX. Chegou a abrigar mais de 10.000 pessoas, com salões, igrejas, bordéis, banco e até jornais locais. Mas o ouro acabou, como sempre acaba, e com ele foi embora a esperança. Hoje, foi gradualmente esvaziada até virar uma cidade fantasma. Diferente de outras, no entanto, ela foi preservada no estado em que foi deixada. Hoje, o visitante pode olhar pelas janelas e ver pratos nas mesas, livros nas estantes e roupas nos armários, como se os antigos moradores estivessem apenas esperando o momento certo para voltar. Dizem que quem leva algo dali sofre com uma maldição, mas talvez a maior maldição de hoje seja ter sido esquecida, mesmo depois de tudo o que viveu. Essas cidades não foram arrasadas por bombas nem queimadas por lavas. Foram abandonadas devagar, pela falta de futuro, pela distância do progresso ou pelo simples desencontro com o tempo. E ainda assim, permanecem ali. Testemunhas silenciosas de que até a ausência pode ocupar espaço. Número 2. Sonhos interrompidos. Alguns lugares foram criados para brilhar. Cidades planejadas com ambição, carregadas de promessas e sonhos grandiosos. Mas em vez de se tornarem símbolos de sucesso, acabaram como cenários de abandono. Às vezes, o que começa como um projeto milionário termina como um monumento ao fracasso. São sonhos interrompidos, congelados no tempo, onde tudo parece ter dado errado no meio do caminho. Aqui, o futuro chegou, mas se perdeu antes de acontecer. Na Turquia, o projeto Burj Al Babas parecia coisa de outro mundo. Um condomínio de luxo com quase 1.000 castelos idênticos, inspirados na arquitetura francesa, foi erguido no interior do país com o objetivo de atrair milionários árabes. Cada torre, cada cúpula foi desenhada para ostentar riqueza. Mas o mercado não respondeu. Os investidores sumiram, as dívidas cresceram. E de repente, os castelos ficaram vazios. Nenhum deles foi entregue. Hoje, eles se erguem lado a lado, como peças de brinquedo empoeiradas, num silêncio estranho, cercados por mato e vento. Um conto de fadas que terminou sem príncipe, sem final feliz. O que deveria ser símbolo de glória, virou lembrança de uma ambição que mirou alto demais. No meio da Amazônia brasileira, outra utopia colapsou no meio do mato. Estamos falando de Fordlândia, a cidade que Henry Ford tentou plantar no Brasil. A ideia era simples no papel. Criar uma cidade americana dentro da floresta, com ruas largas, casas de madeira, campos de golfe e operários felizes cultivando seringueiras. Só que a realidade foi bem diferente. O clima tropical, as doenças, os conflitos culturais entre americanos e brasileiros e principalmente o fracasso da plantação tornaram o projeto inviável. Os trabalhadores se revoltaram, as construções se deterioraram e o sonho industrial se desfez no meio da selva. Hoje, Fordlândia é um amontoado de ruínas industriais, prédios abandonados e máquinas enferrujadas que parecem esquecidas por uma civilização perdida. A cidade medieval de Craco, no sul da Itália, nos lembra que nem sempre o fracasso vem de erros humanos. Às vezes, é a própria terra que decide. Construída sobre um penhasco, Craco era um vilarejo encantador com torres, igrejas e muralhas históricas. Mas nos anos 60, uma série de deslizamentos de terra e terremotos tornou a cidade instável demais para continuar habitada. Os moradores foram realocados e Craco foi deixada para trás. Hoje, suas ruas vazias, suas casas de pedra e seus becos silenciosos são cenário ideal para filmes de terror e turismo curioso. É
É como uma maquete de pedra esculpida pelo tempo, onde a vida parou, mas a arquitetura sobreviveu. E se o inferno tivesse uma entrada escondida, talvez fosse em Centralia, nos Estados Unidos. Em 1962, um incêndio subterrâneo começou em uma mina de carvão. Ninguém deu muita atenção no início, mas o fogo não apagou. Pelo contrário, ele se espalhou por túneis e cavidades sob a cidade. O solo começou a rachar, fumaça começou a sair do chão e o ar se tornou tóxico. Aos poucos, os moradores foram saindo. Alguns relutaram, mas no fim, todos foram obrigados a deixar o local. As ruas ainda existem, mas estão cobertas por neblina quente e fumaça ácida. Centralia virou uma cratera viva, onde o chão solta suspiros de calor e a cidade se apaga devagar, consumida por dentro. Esses lugares mostram que nem todo sonho vale o terreno onde é construído. Eles foram pensados para brilhar, mas acabaram esquecidos, soterrados por decisões erradas, por desastres naturais ou por ambições que não souberam respeitar seus limites. Caminhar por entre essas cidades é como visitar a memória de ideias que quase deram certo. Quase. Número 3. A natureza retoma o controle. Há lugares no mundo onde o silêncio não é sinal de paz, mas sim de abandono. Quando o ser humano desiste, a natureza não perdoa. Ela volta. Ela cobre, esmaga, transforma. Cidades inteiras são engolidas por florestas, invadidas por videiras, cobertas por cinzas ou simplesmente apagadas da existência. E nesse processo, o que era civilização vira ruína, e o que era lar vira cenário de um mundo pós-humano. Aqui, começamos a caminhar por territórios onde a vida urbana perdeu sua batalha para o tempo, para os elementos e para a própria imprudência humana. No interior do México, em 1943, o chão tremeu e algo inacreditável aconteceu. Um vulcão simplesmente nasceu do solo. Sem avisar, sem chance de defesa, o Paricutim emergiu e começou a cuspir lava. A cidade de San Juan Parangaricutiro foi soterrada aos poucos. Casas desapareceram, ruas viraram rios de rocha quente. Mas algo sobreviveu. A torre de uma igreja permaneceu de pé, solitária, como um monumento silencioso à força da natureza e à fragilidade da arquitetura humana. Hoje é tudo o que resta. Uma torre emergindo da escuridão da lava solidificada, lembrando que, diante da Terra em erupção, nenhuma cidade é eterna. Do outro lado do planeta, na Austrália, o desastre não veio do fogo, mas do ar. Em Wittenoom, o solo escondia o amianto azul, um mineral que valia ouro para a indústria. Pessoal, foi isso. Gostou? Deixa muito like. E postamos tudo.